Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos hoje o mergulho profundo naquilo que podemos chamar de arquitetura teológica do Novo Testamento, com um foco bem especial na contribuição que é absolutamente fundamental do apóstolo Paulo. O nosso objetivo aqui nesta Masterclass é ir além de uma leitura superficial, devocional ou introdutória. A proposta é nos engajarmos com a complexidade histórica, literária e, claro, doutrinária desses textos canônicos. Vamos tratar o Novo Testamento não como uma simples coleção de textos, mas como um corpo coeso, divinamente inspirado, que documenta a progressão da história redentora de Deus, uma história que culmina, magnificamente, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Bom, para que a gente consiga navegar por um tema tão rico e vasto, eu estruturei o nosso percurso de uma forma bem clara e lógica. Vamos começar com uma introdução, para a gente estabelecer a nossa tese central. Logo em seguida, faremos uma imersão no contexto sócio-histórico do primeiro século. É impossível entender os textos sem entender o mundo deles. A partir daí, vamos analisar os 4 evangelhos como retratos que se complementam de Cristo. Na sequência, vamos explorar o livro de Atos para entender a expansão da igreja primitiva. E então, dedicaremos uma sessão bem robusta para dissecar a teologia paulina da graça. E por fim, vamos concluir nossa análise com as epístolas gerais e o Apocalipse, que apontam para a consumação de todas as coisas. Muito bem. Iniciamos, então, o primeiro ato da nossa jornada. Nessa parte introdutória, o nosso propósito é lançar as fundações, os conceitos que vão sustentar toda a análise que vem pela frente. Nós vamos delinear com precisão o escopo do nosso estudo e apresentar a tese central que vai ser como uma bússola, guiando nossa exploração pela estrutura teológica do Novo Testamento. A tese que vai nortear toda esta Masterclass é a seguinte: o Novo Testamento não é um acidente histórico. Ele é um testemunho unificado, divinamente orquestrado, que documenta o desdobramento intencional e progressivo do plano redentor de Deus. Esse plano, que atravessa todo o Antigo Testamento, encontra seu ápice, seu clímax, na encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E depois desse evento central, é o apóstolo Paulo, o grande teólogo da igreja primitiva, quem recebe a missão de articular de forma sistemática as implicações desse evento para a nossa salvação e para a vida da igreja. Portanto, cada livro contribui para essa grande narrativa da graça. E o que esperamos alcançar ao final desta nossa conversa? Bem, os objetivos de aprendizagem são claros. Ao final desta aula, espera-se que cada um seja capaz de, primeiro, analisar com rigor crítico o complexo ambiente sócio-histórico do primeiro século, entendendo como o judaísmo, o helenismo e o Império Romano se cruzavam. Segundo, ser capaz de comparar as perspectivas teológicas dos 4 evangelistas, que são distintas, mas perfeitamente harmoniosas. Terceiro, delinear os eixos doutrinários centrais da teologia de Paulo, especialmente os conceitos de graça, fé e justificação. E, por fim, sintetizar a mensagem pastoral e escatológica que encontramos nas epístolas gerais e no livro de Apocalipse. Pois bem, adentramos agora o corpo principal da nossa análise. E a primeira sessão deste desenvolvimento é dedicada ao mundo do Novo Testamento. Vejam, compreender este cenário não é um mero exercício acadêmico, é uma necessidade hermenêutica, uma necessidade para a interpretação correta. A revelação divina não aconteceu num vácuo. Ela se encarnou num tempo e lugar específico. Um momento que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 4:4, chama teologicamente de a plenitude dos tempos. Vamos olhar para esta linha do tempo. Cada um desses eventos moldou o cenário para a chegada de Cristo. A revolta dos Macabeus, por exemplo, lá em 167 a.C., reacendeu a identidade judaica, mas também aprofundou as divisões internas. O reinado asmoneu que veio depois, especialmente o de Alexandre Janeu, foi cheio de conflitos que só aumentaram o sectarismo. E então vem Roma. A conquista de Jerusalém por Pompeu em 63 a.C. colocou a Judéia sob um poder estrangeiro, criando um ambiente de opressão e, ao mesmo tempo, acendendo uma expectativa messiânica fervorosa. É nesse caldeirão político e espiritual que Jesus nasce. E mais tarde, eventos como o Édito de Cláudio, que expulsou os judeus de Roma, e a traumática destruição do templo em 70 d.C., mudaram para sempre o cenário do judaísmo e do cristianismo nascente. Agora, é crucial entender que o judaísmo do primeiro século não era uma coisa só, um bloco monolítico. Era muito diverso. Tínhamos os fariseus, muito influente, que valorizavam tanto a Torá escrita quanto a oral e creiam na ressurreição. Tínhamos os saduceus, a elite do templo, que rejeitavam a Torá oral e a ressurreição e mantinham uma relação, digamos, pragmática com Roma para se manterem no poder. E tínhamos os essênios, um grupo mais ascético ou monástico.
A pesquisa acadêmica mais recente, em obras como Justification and Variegated Nomism, tem mostrado que aquela caricatura de um judaísmo puramente legalista é simplista demais. Autores como E.P. Sanders, com seu conceito de nomismo pactual, argumentam que a obediência à lei era vista como uma resposta à aliança graciosa de Deus e não como um jeito de acumular méritos para a salvação. O palco do Novo Testamento é definido por essa dupla influência. De um lado, o helenismo. A língua grega koiné se tornou a língua franca, o que permitiu que o evangelho se espalhasse com uma velocidade impressionante. A filosofia grega também deu ferramentas de pensamento que os primeiros cristãos, como Paulo lá em Atenas, usaram como ponte para a pregação. E do outro lado, a dominação romana. A chamada Pax Romana trouxe uma estabilidade e uma rede de estradas que, ironicamente, viraram as rotas dos missionários. Mas a ordem imperial também era uma ameaça, com o culto ao imperador exigindo uma lealdade que só pertence a Cristo. Até mesmo o sistema social de patronato romano deu a Paulo a linguagem para explicar a graça, charis, e o senhorio, kyrios, de Deus. Então, para a gente fechar esta primeira sessão, vamos amarrar os pontos principais. Primeiro, a atmosfera da época era de muita tensão política sobre Roma e isso gerou um anseio profundo por um Messias, um libertador. Segundo, o judaísmo não era monolítico, era um caldeirão de debates sobre como interpretar a lei e a aliança com Deus. E terceiro, o Império Romano, embora fosse um opressor, providencialmente criou a infraestrutura, as estradas e a língua comum que acabaram servindo à expansão da fé cristã. Muito bem, avançamos agora para a segunda sessão do nosso desenvolvimento. Já que estabelecemos o cenário, podemos agora voltar nosso foco para a figura central de toda a narrativa, Jesus Cristo. E as nossas fontes primárias para conhecer seu ministério são os 4 evangelhos. É fundamental que a gente entenda que eles não são biografias no sentido moderno, mas sim retratos teológicos. Cada um tem uma perspectiva, uma ênfase diferente, e juntos eles nos dão um quadro completo e multifacetado da pessoa e da obra do Salvador. A análise acadêmica geralmente separa os evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, que têm uma perspectiva narrativa bem parecida do evangelho de João. Os sinóticos se concentram no ministério de Jesus na Galileia, dão muito destaque às parábolas sobre o reino de Deus e apresentam Jesus como o Messias que cumpre as profecias do Antigo Testamento. Já o Evangelho de João, ele tem uma abordagem mais teológica, mais reflexiva. O foco dele está na divindade de Jesus, o que fica claro nos discursos do Eu Sou, que é com o nome de Deus lá em Êxodo, e na profunda teologia do Logos, do Verbo que se fez carne. Juntos, eles se harmonizam perfeitamente. Os sinóticos nos mostram o rei proclamando o seu reino, João nos revela a identidade divina desse rei. E essa citação de Paulo que vemos aqui funciona como uma ponte, uma chave de interpretação entre a história dos evangelhos e a doutrina cristã. Paulo pega os eventos da vida de Cristo e os traduz teologicamente. O Jesus que andou pela Galileia não é só um bom exemplo. Ele é a sabedoria de Deus encarnada. É por meio dele que nós somos declarados justos. É nele que somos separados para Deus, ou seja, santificados. E é pelo sacrifício dele que somos libertos, redimidos. Aqui, Paulo está articulando o significado profundo daquilo que os evangelistas registraram na história. Ok, então o que tiramos de mais importante dessa análise dos evangelhos? 3 conclusões. Primeiro, os 4 evangelhos, mesmo sendo diferentes, nos oferecem retratos teológicos que são distintos, mas fundamentalmente harmoniosos, pintando um quadro completo de Jesus. Segundo, a grande diferença está no foco. Os sinóticos enfatizam a proclamação do reino de Deus que chega na história, enquanto João se aprofunda na identidade divina do rei que traz esse reino. E terceiro, o ponto mais alto de todas as 4 narrativas e de toda a Bíblia é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. São esses eventos que consumam o plano redentor de Deus. Tendo examinado a vida de Cristo, nossa análise se volta agora para a vida do corpo de Cristo, a Igreja. E a terceira sessão do nosso estudo se concentra no livro de Atos dos Apóstolos. Este livro é único, ele serve como a ponte histórica e teológica entre os evangelhos e as epístolas. Ele narra como a mensagem da salvação, que foi consumada em Cristo, iniciou sua marcha irresistível de Jerusalém até os confins da terra, e tudo isso impulsionado pelo poder do Espírito Santo. A estrutura de Atos é fascinante porque ela segue com uma precisão cirúrgica o programa missionário que Jesus traçou lá em Atos 1, versículo 8. A narrativa se desenrola em 4 etapas. Começa em Jerusalém, com o testemunho após a descida do Espírito no Pentecostes. Depois, a perseguição acaba servindo de catalisador para que o evangelho se espalhe para a Judéia e Samaria, quebrando as primeiras barreiras. A terceira fase, a mais longa, cobre as viagens missionárias de Paulo, que planta igrejas no mundo gentílico. E, por fim, a narrativa culmina com Paulo em Roma, o que simboliza a chegada do Evangelho ao coração do Império.
Lucas está nos mostrando que o avanço do reino é soberano e nada pode pará-lo. E bem no coração dessa narrativa de Atos, temos um evento que é um divisor de águas teológico, o Concílio de Jerusalém, em Atos 15. A pergunta em debate era a mais fundamental possível para a identidade da igreja. Um gentil precisa se tornar judeu para ser cristão e ser salvo? A resposta do concílio, articulada pelos apóstolos, foi um sonoro não. Eles afirmaram que a salvação, tanto para judeus quanto para gentios, é um dom da graça, recebido unicamente pela fé em Cristo. Essa decisão foi a carta de alforria da missão gentílica, definindo a igreja como uma nova humanidade em Cristo, onde barreiras étnicas são derrubadas. Então, resumindo o que vimos em Atos, 3 pontos são essenciais. Primeiro, o verdadeiro protagonista do livro não são os apóstolos, mas sim o Espírito Santo. É ele quem capacita, guia e dirige a missão. Segundo, o livro mostra de forma clara o cumprimento do plano de Deus de levar o evangelho para além das fronteiras de Israel, alcançando todas as nações. E terceiro, o Concílio de Jerusalém foi um momento decisivo que definiu a igreja não como uma seita do judaísmo, mas como um corpo universal, unido pela fé em Cristo. E agora nós chegamos à seção mais densa e talvez a mais impactante do nosso estudo, a teologia do apóstolo Paulo. Se os evangelhos nos deram a história da salvação e Atos nos mostrou a sua expansão, é nas cartas de Paulo que nós encontramos a reflexão teológica mais profunda sobre o significado da obra de Cristo. Paulo não foi apenas o maior missionário, ele foi o principal teólogo sistemático da igreja, comissionado por Deus para articular as doutrinas que são fundamento da nossa fé. Para entender Paulo, a gente precisa primeiro entender o vocabulário dele. E não há palavra mais central do que pistes, que traduzimos como fé. Mas para Paulo, pistes é muito mais do que um simples acreditar com a mente. É um conceito riquíssimo, que envolve, em primeiro lugar, uma confiança total relacional na fidelidade de Deus. Em segundo lugar, significa a nossa fidelidade à aliança que Deus fez em Cristo. E, crucialmente, implica uma obediência que nasce dessa confiança, uma submissão leal a Cristo como Senhor, como Kyrios. A fé paulina é uma reorientação completa da vida. O oposto de tentar se justificar diante de Deus por obras. E colada nessa ideia de pistes, vem outra palavra fundamental, dikaiosune, ou justificação. Esse é um termo do tribunal, um termo legal. Justificação não é o processo pelo qual Deus nos torna justos aos poucos. Isso é a santificação. Justificação é o ato em que Deus, como juiz, nos declara justos diante dele. E essa declaração não se baseia em nada que nós fizemos, mas unicamente na justiça perfeita de Cristo, que é acreditada na nossa conta. É um status de justo que a gente recebe de graça, charis, por meio da fé, pistes. Outra expressão que é quase um código na teologia de Paulo é em Cristo, ou em Cristo no grego. Essa pequena expressão carrega um peso teológico gigantesco. Para Paulo, estar em Cristo descreve a nossa nova realidade, a nossa nova identidade. É uma união espiritual, orgânica, vital com Cristo. Por causa dessa união, como Paulo diz em 2 Coríntios 5, quem está em Cristo é uma nova criação. Tudo que é verdade sobre Cristo se torna verdade sobre nós. Nós participamos da sua morte por pecado e da sua ressurreição por uma nova vida. Essa união é o fundamento de toda a vida e ética cristã. Então, se a gente pudesse desenhar a arquitetura do pensamento de Paulo, ela teria 3 grandes pilares. Primeiro, sua teologia é radicalmente cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo. Segundo, a sua doutrina da salvação é uma doutrina da pura graça. A salvação é um presente que a gente não merece, charis, recebido pela fé, pistis, e que resulta nesse status legal de justo, dikaiosune. E terceiro, a vida cristã acontece nessa esfera da união com Cristo, em Cristo, que é a fonte da nossa nova identidade e do nosso poder para viver uma vida santa. E assim, nós entramos na reta final do nosso percurso pelo cânon do Novo Testamento. Depois de passar pelos Evangelhos, Atos e pelas cartas de Paulo, chegamos à porção final, as Epístolas Gerais e o Apocalipse. Esses escritos são dirigidos a uma igreja que já está amadurecendo, mas que também está enfrentando perseguições de fora e falsas doutrinas por dentro. O foco aqui é a perseverança na fé e a esperança na consumação final de todas as coisas. As Epístolas Gerais lidam com uma variedade de desafios pastorais bem concretos. Um tema muito forte é a perseverança no meio do sofrimento. A carta aos Hebreus faz isso mostrando a superioridade absoluta de Cristo, enquanto 1 Pedro encoraja os crentes a se manterem firmes na perseguição. Outro tema crucial é a relação entre fé e obras, que Tiago articula de forma muito direta, argumentando que uma fé que é genuína, de verdade, vai se manifestar em boas obras.
E por fim, um grupo de cartas como 2 Pedro, Judas e as cartas de João se concentra em defender a sã doutrina contra falsos mestres, mostrando a importância de se apegar à verdade dos apóstolos. E o cânon se encerra com o livro do Apocalipse. E aqui um ponto importante. O Apocalipse não é um manual de enigmas sobre o fim do mundo. Em sua essência, ele é uma teologia da esperança, escrita para dar força a uma igreja que estava sendo perseguida. A mensagem central é a revelação, a apocalipse, de que Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, é também o leão da tribo de Judá, o soberano Senhor da história. O livro nos garante a derrota final do mal e termina com a visão gloriosa da consumação do plano de Deus, a Nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra, onde Deus vai morar com o seu povo para sempre. Concluindo essa sessão, o que fica para nós? Primeiro, as epístolas gerais são essenciais para a gente entender a aplicação prática da fé no dia a dia, lidando com o sofrimento, com a ética e com a verdade. Segundo, o Apocalipse é a pedra angular do cânon, nos dando uma teologia da esperança que nos sustenta, garantindo a vitória de Cristo. E, finalmente, toda a narrativa do Novo Testamento, que começa com a promessa do reino, se encerra com a visão da consumação desse reino, completando a história da redenção. Pois bem, chegamos ao nosso ato final. Depois de termos percorrido os diversos componentes do Novo Testamento, nosso objetivo agora é sintetizar, juntar todas as partes em um todo coeso e mostrar como cada seção se encaixa perfeitamente na grande e unificada narrativa da redenção de Deus em Cristo. Em resumo, a nossa tese central se mostrou verdadeira. Nós vimos a preparação providencial do mundo para a chegada do Messias. Analisamos os evangelhos como a revelação de quem ele é. Vimos em Atos a expansão de sua mensagem pelo poder do Espírito. Aprofundamos com Paulo a doutrina da salvação pela graça. E, por fim, vimos a exortação à perseverança e a certeza da vitória final. O Novo Testamento, portanto, se apresenta como uma tapeçaria teológica magnífica, perfeitamente unificada, tecida com o fio de ouro da graça de Deus, que foi revelada em Cristo e é aplicada em nós pelo Espírito Santo. Esta análise deve servir como um ponto de partida para investigações futuras. Uma boa análise não termina com respostas, ela abre portas para novas perguntas. E eu gostaria de deixar 3 provocações para a reflexão. Primeira, Paulo nos ensina que o reino de Deus já chegou, mas ainda não está consumado. Como essa tensão entre o já e o ainda não deve moldar a nossa ética cristã hoje? Segunda, o sistema de patronato era a base da sociedade romana. Como o estudo mais aprofundado desse sistema pode iluminar as metáforas de graça, favor e senhorio que encontramos no Novo Testamento? E terceira, como a diversidade dos 4 retratos de Cristo nos Evangelhos serve para enriquecer a nossa compreensão de quem ele é, em vez de contradizer a cristologia ortodoxa. Para quem quiser ir ainda mais fundo nesses tópicos, eu deixo aqui algumas recomendações de leitura que são, na minha opinião, essenciais. A Teologia do Apóstolo Paulo, de James Dunn, é um tratado exaustivo. A coletânea Justification and Variegated Nomism, editada por D.A. Carson, é indispensável para entender o judaísmo da época. A obra de Frank Tillman, Paulo, o Apóstolo da Graça, é excelente. E para uma análise da interação de Paulo com o contexto político, os trabalhos organizados por Richard Horsley, como Paulo e a Ordem Imperial Romana, são fundamentais. E eu gostaria de encerrar nossa jornada exatamente onde todo estudo sério da Palavra de Deus deveria nos levar. A adoração, a doxologia. Que esta poderosa bênção de Judas ressoe em nossas mentes. Que todo o rigor acadêmico não nos leve à secura, mas sim a um profundo e renovado maravilhamento diante da majestade de Deus e da glória do seu plano. Aquele que é poderoso para nos guardar, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio e o poder, por toda a eternidade. Amém.